Bem-vindos ao nosso Papo Leve. O nome já diz, é leve porque é uma conversa. E nós esperamos de verdade que seja uma conversa muito produtiva e vai ser. Preste atenção, porque o tema é de suma importância. A minha convidada, nós nos encontramos num MBA, que é um MBA que tem os participantes do Brasil inteiro, mas ela é de Joinville, da minha cidade. Uhum. Olha que legal as coincidências da vida. Me chamou muita atenção a especialização dela. E aí eu convidei ela para agregar aqui o assunto que muitas mães vêm me procurando, que é a adolescência. Então o assunto hoje é crescer, dar trabalho, né? E vamos falar dessas transformações invisíveis. Seja bem-vinda, Carla. Oi, Helena, bom dia. Tudo bem, querida? Que Que bom que você bom, está que aqui, bom. viu? Que Se bom apresenta para o receber. pessoal aí. Sim, sim, eu fico muito grata pelo teu convite. É uma alegria imensa estar aqui e também ter esse encontro contigo. Confesso que eu já te olhava pelas redes sociais, pela tua carreira, sempre te admirei, né? E foi um presente encontrá-la naquele MBA que agora a gente já terminou, né? Então. Bom, eu sou a Carla, sou de Joinville, né? Eu sou psicóloga, trabalho com a clínica, sou psicóloga clínica, psicodramatista, e se for necessário, depois eu explico um pouquinho o que é o psicodrama, Certo? Uhum. e, e trabalho com esse público, né? Adolescente, não só, porque eu atendo também adultos, atendo famílias, casais. A linha que eu atendo, ela é uma linha que abrange bastante faixa etária, e eu só não atendo infantil porque a minha agenda não tenho Não como, permite, assim, você é uma não só. permite, né, o atendimento infantil ele demanda um caminho um pouquinho diferente, então quem é infantil é mais especialista só em infantil, né, e a adolescência é uma idade que eu gosto muito de trabalhar, porque você prepara essa fase para que ele entre na vida adulta de uma forma mais saudável, né, mais equilibrada, fazendo escolhas mais coerentes, mais apropriadas até para ter uma vida equilibrada, uma vida mais, eu diria, com menos crateras. Não é assim uma vida perfeita, isso não existe, mas uma vida onde ele possa fazer escolhas com muito mais consciência, né, Helena? Perfeito. E que bom, né, Carla? Eu digo, o tempo vem muda, eu sempre digo que muda para muitas coisas melhores, como no teu caso, não é? Olhando aqui na minha adolescência, talvez na nossa Ah, aqui, nossa. como a falta de informação dos pais, a Isso. nossas, também que a gente tem hoje em dia pessoas com esse movimento específico para os adolescentes, é que, claro, tem ali os pais, né? Eu percebo uma grande preocupação, né? Que a gente, adolescência, aquela fase, e vem a puberdade e tal, né? Mas Uhum. hoje existem outros desafios com os jovens. E queria que você Existe. falasse um pouco desse cenário. O cenário hoje, né, Helena, se a gente vai falar assim de forma ampla sobre a adolescência, para focar nisso, eu gostaria de fazer uma contextualização, né? Perfeito? Entendendo essa fase que a criança de 0 a 7, ela vivencia no meio que ela chega todas as marcas, né? Nós carregamos quem nós somos hoje por essa experiência dos 0 a 7 anos, que é de extrema importância. Tudo que foi aprendido, tudo que foi vivenciado, está marcado em nós. E de 12, que inicia a adolescência, aos 18 e vai fechar aos 25, porque fecha a área frontal, então, a adolescência 25. hoje a área frontal fecha só aos 25. Significa, a Organização Mundial da Saúde hoje afirma que a adolescência fecha aos 25. Então, tomada de decisão antes disso, é possível que esse adolescente erre, porque esse cérebro não é o mesmo, né? Então, a hora que fechar os 25, ele vai olhar para as escolhas que ele fez, ele vai dizer, tá, mas hoje eu não preciso mais, não fui eu que escolhi aquilo, porque vai mudar muito. E aí, para que a gente entenda melhor isso, é, ele vai reeditar essa fase de 0 a 7, dos 12 até os 25. Começa a equilibrar aos 18, mas fechar mesmo, equilíbrio, maturidade, começa aos 25, né? Então, o adulto, ele é configurado aos 25 anos. Olha E, só. e o que é o reeditar, né, Helena?
viver novamente as experiências de 0 a 7 com a potência do hormônio. Então, uma criança que passa por fases, por experiências mais traumáticas, vamos dizer, ela não tem a força do hormônio em cima desse emocional. E o adolescente vai ter. Então, a gente É, vê uma criança grande, né, com uma imaturidade infantil, mas com respostas absurdamente fortes, impulsos super fortes. Então, é, essa resposta ela acaba não sendo adequada para aquele momento. Então, a gente vê assim, ó, o adolescente batendo porta, né? O adolescente, aquelas reações que todos nós já vivemos e que a gente fica, por que que agora é assim? Por que que na infância a gente diz um não, a criança aceita e agora não aceita? Então, é uma contextualização, uma visão global disso. Primeiro, né, a gente pode considerar os hormônios agindo nesse cérebro, um meio que vai mudar completamente, e esse meio, a gente está falando, Lena, do meio familiar e do social. Então, primeiro, olhando para o meio familiar, os pais desse ser, que agora não é mais criança e não é um adulto, eles são pais que eles estão em transformação. Aí entra nós, né? E aí a gente fica muitas vezes sem saber como agir com aquele ser que amado nosso, mas que não é mais um menino e não é um adulto. E aí a gente não sabe qual é o grau que a gente põe de limite, qual é o grau de amor, não pode mais falar com ele, oi, filhinho da mamãe, né? Oi, meu amor, porque ele já vai olhar para a gente e vai dizer, tá, eu não sou mais uma criança, para de falar comigo assim. Mas também a gente não consegue, como mães, exigir uma postura de adulto. Você tem que trabalhar já, você tem que fazer o teu dinheiro, você tem que sair para procurar teu trabalho, enfim, é polarizado, né? Normalmente é polarizado. Então, há uma despedida desse papel paterno e materno, daquele papel que antes era infantilizado. Os pais eram pais de criancinhas, agora não. Esse pai e essa mãe também estão se adaptando. Então, esse meio ele fica tenso. Todo mundo fica tenso nessa fase. A casa é tensa, né? sim. E aí, esse adolescente, ele não tem energia, porque fisiologicamente o organismo dele vai pedir para que ele descanse mais, porque ele está em fase de estirão, é aquele momento que a criança cresce de uma noite para outra, ele deixa a calça na canela, a calça falta um tanto assim, né? Então faz o Desespero. estirão, faz, né? E aí, fisiologicamente, os hormônios estão em ebulição, então começa a mudar esse corpo, com toda a mudança da puberdade que a gente sabe. Essa questão do cansaço que é exagerada, Lena, ele volta como se ele fosse aquele bebezinho que precisasse dormir 24 horas. Então, a regressão é também igual isso. É como se ele tivesse nascido de novo e agora eu tenho que me desenvolver nessa transição dessa fase, onde eu vou precisar guardar energia para me tornar um adulto. Os meus órgãos vão crescer, o meu corpo vai crescer, e para isso, olha a demanda que esse corpo vai ter, né, de energia. É muita, muita demanda que necessita para ele se desenvolver. E aí a gente, como pais, a gente mal entende isso, né? Mas por que dorme tanto? Mas que tanto sono? Meu Deus, né? Fica aquela angústia na família, Angústia, sim, sim. porque você olha, a pessoa está assim, e dormiu, acabou de acordar de 12 horas e ainda quer dormir mais. Porque realmente a necessidade é para 18 horas, a necessidade é para 20 horas de sono. E se não dorme, Helena, eu diria que há uma desregulagem, né? Há uma disfunção cerebral. O adolescente ele precisa dormir para que o hormônio funcione bem e toda essa sinapse ela aconteça de acordo. Uhum. Essa semana eu tive um caso na clínica de um menino que a psiquiatra avaliou, uma grande amiga, e quando ele retorna de lá, ela me manda no WhatsApp: Carla, esse querido precisa dormir.
E eu já desconfiava, porque eu sabia E que a o gente sono quer dele. acordar, a gente quer acordar com o A pai e gente quer mãe. medicar, às vezes, a gente quer acalmar a criança, né? O adolescente, porque ele está mega acelerado, que eu já vou falar também dessa esse momento da situação, né? Que é a internet, esses estímulos a Jogos. mais, né, Helena? Uhum. Então, quando ela me disse aquilo, ela encaminhou, inclusive, para um exame de sono, aquela clínica do sono, para avaliar o sono, o quanto é importante o sono, dormir, descansar, né? E a tendência é hiperestimular o adolescente. Natação, Esporte. judô, Uhum. inglês, né? E o pai e a mãe vão dando atividades até para que esse adolescente fique fora muito tempo, esteja em casa um tempo menor, porque é muita demanda, né? E aí ela falou: não, ele tem que descansar, ele está hiperestimulado, uma ansiedade altíssima. Olha E a, só. a gente, eu falei com ela depois, eu disse: olha, realmente faz todo sentido. Vamos ver como é que vai ser os próximos passos. Fora tudo isso, que é essa transformação imensa, né? A gente percebe hoje a questão da tela, né, Helena? E a questão da tela, ela também causa um excesso no funcionamento cerebral, deixando esse adolescente em alerta o tempo todo, em Uhum. alerta e na coisa da dopamina, né? A dopamina, a fabricação dessa dopamina que aí a gente ouve tanto assim, né? Ah, mas é a tal da dopamina barata, né? Eu não diria que é barata, eu diria que é um preço altíssimo, um preço altíssimo. Por quê? Estimula tanto e gera tanto a questão do vício, né? Gera um vício tão alto que quando você tira e faz uma abstinência, aí aparece o preço da tal da dopamina barata. Então, o adolescente ele faz sintoma de abstinência, porque é semelhante a um vício de Fica, não droga, sabe curtir o realmente. tédio ali, digamos. Não foi, não existe o O tédio ali. ócio, não É, não consegue existe o estar no ócio. ócio, né? É, né, Carla? E, oi, querida, Você pode me observa interromper. que quando foi retirado o celular das escolas, houveram muitos problemas de abstinência. Os professores falam muito disso, assim. Aham, Tiveram que achar outros meios, né, para tirar o foco, porque a ansiedade, eles ficaram malucos, assim, no início. Né? Então, então com ressalva aí o certeza. que você está dizendo mesmo da abstinência. Sim, a questão da tela, ela está envolvida em tantos aspectos, né? A rede social, vamos olhar um pouquinho para isso. A carência afetiva, Lena. Então, as curtidas alimentam a minha, né? Eu faço com os dedos assim porque eu estou me dando, o adolescente, pela imaturidade, ele acha que ele está sendo amado na rede social, que vai Perfeito, aceito. suprir a carência afetiva. E ele se isola, ele fica muito no quarto, porque ali acaba sendo uma fonte exclusiva de nutrição para ele, de estímulo, de afeto, de reconhecimento, de validação. E esse Hum, isolamento social, ele é altamente prejudicial, nossa. altamente prejudicial. Teve um caso que eu atendi, Lena, há uns 2 anos atrás, e ele já não era mais um adolescente, ele já estava com 25 anos, beirando 26, Certo? e esse jovem chega para mim com um quadro de isolamento social tão grave que ele mal conseguia articular a fala. Então ele era tão isolado que ele não conversava com mais ninguém, exceção o Uhum. pai e a mãe na própria casa, ele era filho único. E, e por uma ansiedade que começou lá nos 15, 14, que essa fase também posso falar um pouquinho, que é bem significativa, transição dos 14 para os 15 anos, ele teve um grau de ansiedade muito alto, terminou o ensino fundamental, foi para o ensino médio já com um quadro ansioso muito grande, e quando encerra o ensino médio, ele não consegue avançar, ele paralisa e se intoca, né? Ele se intoca no Sim, quarto dele, se enclausurou, ao ponto dele fazer as refeições no quarto, sabe? conheço. Sair só para ir ao banheiro, as conversas eram mínimas com os pais, sim e não, sabe? Tá tudo bem? Tudo bem. E voltava para o quarto e não conversava com mais ninguém. Jogava online e só. E Ô, quando Carla, esse.
sim, pegando só essa brecha sua aí, talvez aí vem, como eu te falei, né? Esse foi um dos motivos que eu tenho recebido muitas mães falando dessa Claro. questão social do filho, da preocupação, porque ele não fala, porque, enfim, e aí ela quer, essa mãe no desespero, ela quer, assim, Helena, meu filho precisa de curso de oratória. Eu digo, Ah, mãe. sim. Então, não tem a ver muito com isso também, porque talvez eu queria que você falasse um pouco, né, dessa questão, né, do que afeta, o que você acabou de falar, e talvez também ele tenha um pouco de característica de introversão também, né? O que tu Assim, daria, assim, né, que você estava falando desse efeito aqui dos jogos de isolamento, e eu vejo assim, os pais estão desesperados, porque desesperados. não há amigos, né? Não há amigos verdadeiros. É o Isso mesmo. amiguinho. Então ele acha que tem Uhum. amigos, mas na verdade não tem. Como é que você Não. abordaria isso aí para as mães? Não. É, o pai e a mãe, Lena, o papel do pai e a mãe hoje é supervisão, orientação e Uhum. ainda direção, sabe? Ainda direção. Mesmo que tenha 17, 18, É para hoje o largar. adolescente não dá para largar. Agora, tem que ter um equilíbrio, porque você precisa desenvolver responsabilidade, autonomia, maturidade, e isso significa eu solto e, e puxo. Sabe aquele equilíbrio? Eu deixo Uhum. certas coisas, mas eu estou de olho. Então, o meu filho está muito no quarto, eu tenho que moderar esse tempo de tela dele. Isso é necessário, eu preciso moderar o tempo de tela. E aí, para cada idade, existe uma graduação, né? Existe um tempo necessário e suficiente de tela. Existem aplicativos que regulam isso. Os pais podem colocar no celular dos filhos. A Uhum. partir das 10 da noite, 22 horas, fecha tudo, acabou e vai dormir, né? Então, a partir daí, possibilitar para esse adolescente o processo mesmo, para que ele tenha maturidade. O processo que eu digo, Lena, é o processo mesmo de acompanhamento, porque ele começa a se sentir muito inseguro nessa fase. E a própria questão da fala, né? Ah, meu filho não se comunica, não faz amigos, já tem um isolamento. 14 para 15, quando encharca de hormônio esse cérebro, que é o pico dos 14 aos 15, Depois é o 15. ali a grande maioria, Helena, entra num quadro depressivo ou ansioso Olha só. que configura essa consequência depois, sabe? O isolamento, a timidez. E aí, assim, claro que é ótimo ele fazer um curso de oratória, mas primeiro tem que olhar a causa disso, É isso que eu oriento as mães. né? Olhar a causa disso. Porque tu imagina um menino que é ansioso, que tem uma ansiedade muito alta, e ele ter que se comunicar sem ele conseguir romper com os medos internos. Eu falo para as mães, vai ser traumatizante você levar Vai, ele para o meu curso, não vai? Então eu estou na vai. linha certa, então, Vai, Carla. tá ótima a tua postura de uma ética maravilhosa, sabe? Agora, tu vai ser muito necessária para ele assim que ele se sentir um pouco mais empoderado internamente, quando ele conseguir lidar com seus medos, as suas ansiedades, né? E aí sim ele vai deslanchar na vida, que é o que eu te falo, a terapia na adolescência faz o adulto deslanchar depois, sabe? Ele fazer uma ascendência, né, que vai configurar aí a realização de sonhos, estabelecer metas depois e ele conseguir atingir as metas, traçar, né, os projetos que ele tem para a vida dele. Agora, se não olhar para essa fase ela pode paralisar a pessoa para o resto Uhum. da vida, Helena, sabe? Eu atendo adultos e quando eu entro na investigação do quadro ansioso, aonde que a pessoa está paralisada? A grande maioria na adolescência, a pergunta básica, né? Tu lembras desde quando tu começou a sentir isso, esse medo? Ah, eu lembro que na adolescência ali foi Joga a sempre fase nesse pior. período. E ali, então, começa a desencadear tudo isso, sabe? E claro, né, Helena, a gente sabe, né, que a gente está falando aqui de um amplo espectro, né? A gente não está focando em adolescente, né? Cada Sim. caso é um caso, cada caso é um caso. Tem adolescente que vai muito bem e lida só com as oscilações naturais da fase,
né? Uhum. Mas outros casos já não. Então, Precisa de esse é isso, né? Precisa de um desse olhar a apoio. mais, exato. Perfeito. Uhum, E, Carla, sabe? assim, como eu falei, numa média de, sei lá, você fez 20 atendimentos de adolescente. O que geralmente se repete nos teus atendimentos? Eu sei que, como você falou, é muito pessoal, depende da tudo, depende dos pais, depende do ambiente e tudo mais. Mas você vê uma Uhum, coisa assim, caramba, esse ponto aqui, ele sempre se repete na grande maioria das tuas consultas, o é, adolescente. sim, é bem evidente, né, que nós somos seres humanos e as dores, Lena, elas não são muito diferentes. Os Certo, sofrimentos. O que certo. difere a gente é o que nos fez sofrer. Então, você tem a tua subjetividade, eu tenho a minha, e cada ser humano tem a sua. E cada adolescente que chega, eu percebo ansiedade, depressão, e eu vou investigar essa história, né, desse querido, essa Claro. querida que está chegando. Então, o que que a gente observa? Baixa autoestima, muitas vezes abandono emocional, que é o quê? É uma falta dessa relação afetiva na família. Hoje Uhum. a gente percebe o meio familiar muito no, vamos lá, vamos correr, sabe? Vamos para a vida, vamos matar um leão por dia. E os pais, por Essa suas, pressão, essa pressão é sobre a. a Tá. pressão, a aceleração da família, né? A falta de tempo, a falta do olhar também para esse adolescente, da escuta com esse adolescente. Uhum. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam de presença, de gastar tempo com eles. A tendência, Helena, é os pais, né? Porque eu também sou mãe de adolescente, então eu digo a gente, né? Com certeza. Fazer o seguinte movimento. Agora já se vira bem, né? Já tá indo bem, então a gente vai largando mesmo, vai largando, né? E quando de repente eu olho e tá com um rostinho assim, mais abatidinha, mais caidinha, o que foi que tu tá triste? Tô com saudade, né? Então a gente precisa voltar sempre e olhar, né? Perceber o que está acontecendo, estar presente. É aquilo que eu volto a dizer. A orientação, a supervisão e a direção afetiva. A orientação, a supervisão e a direção afetiva. Então, quer dizer, se eu estou orientando, eu estou vendo. Eu Uhum. preciso ver o meu filho, eu preciso saber Até como eles ele está. precisam disso também, né? Inconscientemente, talvez, né, Carla? Isso, Talvez eles mesmos tenham necessidade, mas eles não sabem falar isso, né, para o pai e para a mãe. isso. Mas eu acho que eles necessitam disso mesmo, né? De É, ter alguém é. que diga isso aqui, vamos para cá, não, não Isso, tá legal. Você sente isso isso. também que é necessário, que a gente acha, não, não, já se viu, como você falou, mas Não, a necessidade é, deles também é essa. exato. Lena, eles precisam até que alguém ensine eles a reconhecer o emocional deles. Olha só. Então, tu sabes que tem adolescente que se corta, né? Sim, E isso é gravíssimo, gravíssimo. É um adolescente, o adolescente que se corta, ele está à beira do suicídio. nossa, E quando já está no quadro assim, é porque tem tanta dor dentro dele que ele não sabe nomear isso. não sabe E aí, nomear. cortar o meu braço, eu consigo lidar melhor com essa dor do corte do que com a dor do meu interno. Então, assim, Uhum. é um gritar, sabe? É o Mas gritar. ele não sabe dizer: olha, mãe, eu estou sofrendo, está doendo aqui dentro. Não consegue fazer isso. Então, quando alguém vem e nos valida, né? Valida esse olhar, né? É a partir do olhar do outro que eu sou validado. E quem valida o filho é pai e mãe. É pai e Certo? mãe, né? Quando o pai e mãe olham nos olhos e percebe, olha, tô vendo que tu não tá bem, me diz o que que tu tá sentindo. Ele não vai dizer, ah, estou triste, estou muito Não, não vai raro dizer. isso. Muito Não, raro. muito raro. Então é o comportamental que vai mostrar o quanto ele não está bem, sabe? É o comportamento, é o isolamento, às vezes é uma rebeldia na escola, as notas que caem, né? Enfim, uma dificuldade em fazer amizade,
E Uhum. por aí vai, uma série de sintomas que eles apresentam, uma série de sintomas, sabe? Uhum. Então, quando a gente fala já em sintoma, a gente está falando de uma comunicação. Lena, o bater porta é uma comunicação. O quarto bagunçado é outra comunicação que é um tormento para os pais de adolescente. Sim. Hein? A gente manda eles arrumarem o quarto, estamos rindo porque provavelmente vivemos a mesma fase, né? E aí eu falo para os meus aqui, gente, isso aqui parece uma favela? Vamos lá, vamos. Dois, né? Todo mundo mora aqui, eu digo assim, todo mundo mora É. aqui, vamos Aí eles, lá, né? de vez em quando, eles soltam uma assim, mãe, mas o quarto é meu, né? Eu digo, não, peraí, mas a casa é minha, né? Pois é, né? Porque, Carla, assim, indo para os momentos finais, né, eu percebo que essa é uma percepção aqui, né, de mulher, de mãe e tal, né, da sociedade, né? Então a gente vinha, vê se faz sentido a minha fala, a gente vinha de uma educação de pais bem autoritária, né? E aí É, tal, batia, enfim. E aí a gente uhum, tá agora assim, eu vejo assim, muito pai e mãe, assim, a gente tá perdido, perdido, né? Agora, polarizado. outros a gente aliviou, aí eu vejo assim que a gente aliviou ao extremo, porque traumatiza, porque nananã, né? E aí eu digo para ti, né? Exato. Qual que é o intermediário disso? Claro, Lena, isso eu acho que é um fenômeno social extremamente forte agora. Polarizamos, porque somos frutos de uma geração, né, de pais realmente que a mãe dos anos 80, né, que isso. gritava, mas tu não és todo mundo, com o chinelo na mão, arremessava o chinelo, né, e a gente foi criado assim. Só que agora a permissividade, ela está gerando negligência, né? Pois é. E aí é o abandono que eu te falo, que eu falei há pouco, né? Então, esse adolescente, ele começa a se sentir meio abandonado emocionalmente, porque o pai e a mãe, que é fruto dessa geração, ele não Sim, sabe fazer esse intervalo, esse equilíbrio, descer dos polos. Eu não vou repetir a mãe dos anos 80, 70, mas eu preciso estar com ele de outra maneira, porque também precisam de orientação, também precisam ser orientados, né, de ter essa educação mais participativa, de ouvir, de considerar a opinião do filho, de considerar o estado que ele está dizendo, olha, não, eu não penso assim, eu penso assim, chegar a um consenso. Né? Ontem eu atendi um adolescente que ele falou assim para a mãe dele gritou e ele disse assim, você, você grita comigo, mas não gritaria com meu pai. Por quê? e aí, né? E ela parou e ficou quieta, e ela provavelmente repensou a atitude dela, né? Então, a gente tem esse hábito de repetir aquilo que a gente viveu no Padrões. automático, o Uhum, automático. E o automático, ele é muito perigoso, né, Helena? Porque aí a gente também vira um tratorzão, né? uhum. Vai passando por cima Replica os traumas, né? é, Replica. e vai replicando, exatamente. Vai replicando, né? E eu acho que a gente vai levar mais uma geração ainda, ou mais uma, ou mais duas, sabe? Para achar esse equilíbrio, né? Porque agora, com É. tanta informação também beneficia esses pais, né? Eu não consigo ser cruel com esses pais e dizer, não, porque estão muito errados. A gente precisa desse olhar de aconchego também, de acolhimento, né? Com esse movimento que está acontecendo agora, que é, eu não sei ser mais a mãe lá dos anos 80, 70, e eu preciso de orientação. Então, ok, vamos acolher a família, Vamos acolher a né? família. No Vamos fim, tá acolher a família. esse núcleo Né? aí, né? Cara, Exato. teu assunto é, meu Deus, precisava para ficar aqui muito tempo, é Da- grandioso. Eu quero pedir primeiro agradecer a você, fazer a tua Obrigada, querido. conclusão final, né, de uma mensagem que você quer deixar e também teus contatos para quem quer te procurar, para quem se interessou Sim. pelo assunto, não é? E do teu trabalho, para fazer aí não uma consulta com você, né? Porque eu acho que você acho que é uma coisa de Deus, né? Dar sabedoria, a pessoa gostar dessa fase
e eu sei que a demanda é muito alta. Então, deixo para você finalizar com a tua mensagem, com os teus contatos. Sim, sim, minha querida. Primeiro eu quero te agradecer por essa oportunidade e eu creio que, como diz Moreno, que é o cara aí do psicodrama, os encontros, eles não acontecem por acaso, né, Helena? Gratidão imensa por esse encontro contigo e quero, talvez, dizer para as famílias que não faça né, com um pensamento em relação a si próprios pais de culpa, né, gerando culpa em tudo. E também não ir para um outro polo de não, eu sou um pai e mãe perfeito ou eu sou um pai e mãe horrível. Que você possa, né, pai e mãe, conscientizar que a gente erra, mas também a gente acerta. E que a intenção, ela é muito boa sempre, sempre querendo o melhor. Porém, a nossa intenção em relação aos nossos filhos, elas precisam ser pautadas no que eles precisam, e não naquilo que a gente acha que eles precisam. E para saber o que os nossos filhos precisam, a gente precisa ouvir, a gente precisa perguntar, se relacionar com ele, não como uma extensão de mim, mas como um ser à parte, entendendo que ele é um ser humano que nasceu, sim, né, do meu fruto com o meu parceiro ou minha parceira, mas que ele é um ser humano, ele tem a sua subjetividade, tem a sua personalidade. E para isso eu preciso começar a conhecer melhor ele, né, as necessidades, os sofrimentos, os desejos, os sonhos, e ser esse suporte para ele também, ser um amigo, não deixar de ser pai e nem mãe, mas acolher também, né, Helena? Mas me coloco à disposição, né, para quem precisar de uma orientação ou até de atendimento. O meu celular, ele é o 479 8433 8210. A minha clínica fica na Rua Mário Lobo 61, no edifício Terraço Center, sala 1312, em frente ao Shopping Cidade. Perfeito. E você atende online também, Carla? Atendo online, normalmente os atendimentos online que eu tenho, eles são para fora do país. E aqui eu prefiro presencial, porque a minha linha, ela é uma linha que deriva do teatro, Lena. Então a gente trabalha muito em pé, montando cena, inversão de papéis, a gente faz muito movimento dentro do setting terapêutico. Então, e aí o presencial, ele faz um movimento muito mais apropriado. Aham. Tá certo. Certo? Carla, brigadão de verdade, linda sua missão. Espero que Obrigada, tenha querida. ajudado aí as pessoas, tenha clareado um pouco, não é? Sim, Esse assunto e que também aqui a minha, né, nas angústias também, meu filho vai fazer 12 anos mês que vem e tudo mais, não é? É justamente, eu acho que tem muitas coisas do Evangelho que a gente pode se basear, não é, para esse equilíbrio, não é, nas sim. mensagens de Jesus, no acolhimento, Ah, no sim. amor, porque Jesus, acho que ele teve essa passagem de ele soltou, né, ele trouxe a mensagem, mas ele também foi muito firme, Foi. não é, no que ele, É, no objetivo que ele queria. Então eu vejo que sim. esse contexto de amor de Deus, não é, no E fé, Evangelho né, também Helena? pode É, nos ajudar, né, sim, esse movimento desse ambiente também no qual nossos adolescentes estão, né? Então eu isso, gosto muito, eu vejo pelo movimento do ambiente que também influencia, né? Quando você está numa igreja, você percebe isso. algumas diferenças desses adolescentes também. Exato. É o que eu tenho Uhum. pensado também, né, para ajudar a gente nessa sabedoria, né? Porque nós não estamos prontos, né? A gente tem um filho, tem aquela fase do bebê, e você vai adquirindo experiência, e na adolescência também não é diferente. Uhum. Obrigado mais Isso. uma vez, Carla. Obrigada, Obrigada pelo querida. papo Obrigada. leve. Beijo no coração e lembrando, Beijo. pessoal, a vida é boa demais. Beijão, É, valeu! beijo, Helena. Obrigada.